bem-vindos ao The Debate. Olá a todos. Hoje a gente tem uma questão aqui de arquitetura bem relevante, né? Que veio das análises que a gente fez sobre modelagem de dados, estratégias de preço, enfim. É o seguinte, quando você tem produtos de vários fornecedores com preço e estoque mudando toda hora, onde é que fica melhor colocar a lógica, a inteligência que define o preço final para o cliente? Vai para o banco de dados ou fica na camada de aplicação mesmo? Exato. E o ponto central aqui que a gente vai explorar é como equilibrar duas coisas que parecem puxar para lados opostos, né? De um lado, você precisa de cálculo consistente, performance boa, do outro precisa da flexibilidade que o negócio exige hoje em dia, tipo calcular média ponderada ou vender pelo fornecedor mais barato que tem estoque. Eu vou defender aqui que colocar essa lógica no banco de dados tem vantagens estruturais bem importantes. E eu já vou pro outro lado. Vou defender que a agilidade, sabe, a capacidade de adaptar rápido, que é mais a cara da camada de aplicação, acaba sendo mais decisiva para o sucesso dessas estratégias de preço nesse cenário de negócio que os materiais mostram, que é bem dinâmico. É aquela tensão clássica, né? Centralizar versus ser flexível. Bom, partindo daquela premissa, que as Sonotis até deixam bem claro que é chave, né? Que o preço, nesses casos com vários fornecedores, ele não é do produto em si, mas da relação produto-fornecedor bem modelado lá na tabela associativa, tipo o A fornecedor-remédio que mencionam. Então, a minha posição é que a lógica para calcular os valores de referência, sabe? Especialmente agregações como a média ponderada pelo estoque, aquela fórmula que os textos detalham, SAM, preço, estoque, SAM, estoque, e lembrando de tirar quem está sem estoque. Isso aí deveria ficar no banco de dados. As vantagens são, assim, bem claras. Primeiro, consistência garantida. Todo mundo na aplicação consome a mesma regra. Segundo, performance. Banco de dados é otimizado para fazer agregação em muito dado, né? Bem eficiente. E terceiro, centraliza. Evita duplicar código, evita aqueles errinhos sutis que aparecem quando tem a mesma lógica em vários lugares. Uma view ou function no banco para essa média ponderada, por exemplo, entrega um valor base confiável e rápido. Isso está bem alinhado com as sugestões dos materiais, que o banco é o lugar para quando consistência e performance são críticas. Entendo perfeitamente essa busca pela consistência e performance no banco. São argumentos fortes, sem dúvida. Mas assim, o que também fica claro nas análises é a complexidade toda, a variedade das estratégias de negócio que vão muito além de só um cálculo base, por mais sofisticado que ele seja. A minha visão, então, é que a aplicação acaba sendo o lugar mais adequado para a lógica principal de preço, especialmente quando entra regra que muda muito, ou que depende do contexto ali da transação, sabe? Flexibilidade aqui não é só bom ter, muitas vezes é essencial para competir. Pensa naquela estratégia do estoque escalonado pelo menor preço. Vendeu usando o fornecedor mais barato até acabar o estoque dele, aí pula para o próximo. Para implementar isso na aplicação, as vantagens são claras e as fontes também apontam isso. Agilidade para mudar a regra, ajusta a margem, aplica desconto específico, reage à promoção, capacidade de criar lógica contextual, preço diferente por canal, para cliente VIP, por volume, e deixa o banco mais limpo, né? Focado no dado, sem sobrecarregar com regra de negócio, que pode sim dificultar a manutenção e, ponto importante, reduzir a portabilidade entre SGBDs diferentes. A gestão desse consumo de estoque em sequência, por exemplo, isso parece inerentemente ligado ao estado da aplicação, ao que está acontecendo naquele momento ali. Interessante você já trazer o exemplo do estoque escalonado, mas vamos focar primeiro na média ponderada, que parece um cálculo mais, matemático, né? A fórmula tá lá, clara nos materiais, implementar via view ou function no banco parece direto, traz a performance que eu falei. Qual que é o risco real, assim, na sua visão, de fazer isso no banco? Não parece a solução mais limpa, mais segura para esse cálculo em específico? Para que arriscar ter inconsistência, replicar essa lógica em tudo quanto é canto? Eu vejo o seu ponto. A fórmula em si é estável, beleza. Mas, na prática, esse valor da média ponderada, ele raramente é o preço final, né? Ele é quase sempre um input para outras regras que são bem mais voláteis, mais contextuais. A aplicação pega esse valor e aí aplica margem de lucro que muda, regra de arredondamento que varia por país, por campanha.
Talvez precise até tirar um fornecedor do cálculo base por motivo que nem está no banco, tipo uma avaliação ruim recente, um tempo de entrega que ficou péssimo. Se você coloca o cálculo inteiro no banco, como é que você injeta essas regras dinâmicas de um jeito ágil? A aplicação vai ter que buscar os dados brutos de novo para recalcular tudo. Parece que você perde a agilidade que o negócio pede. A ideia de uma abordagem híbrida, que alguns textos até sugerem, parece que nasce justamente daí, dessa tensão, não acha? Sim, a abordagem híbrida é mencionada, mas talvez a gente interprete ela de um jeito um pouquinho diferente. Para mim, o híbrido ideal seria assim: o banco faz o trabalho pesado da agregação inicial, calcula a média ponderada lá sobre milhares, milhões de registros de forma otimizada, garante a performance e a base consistente. Aí, a aplicação recebe esse número já pronto e aplica as camadas finais de lógica de negócio. Margem, arredondamento, desconto. O processamento intensivo dos dados brutos fica no banco, onde ele é mais eficiente. A aplicação lida com a lógica de negócio mais volátil. Não é colocar toda a lógica no banco, mas sim a parte que é computacionalmente mais pesada e mais estável. Isso não resolve a sua preocupação com a agilidade para as regras finais. Resolve em parte, admito. Se o banco entregar só a média ponderada base e a aplicação fizer todo o resto, o acoplamento diminui. Tá, mas isso me leva direto para o segundo ponto, que é a estratégia do menor preço escalonado. Aqui a situação me parece bem mais complicada para o banco. Como você vê essa implementação? Os materiais indicam que o banco acha fácil o min preço com estoque, ou ordena os fornecedores lá, order by preço, mas a lógica de consumir o estoque do fornecedor A, aí checar se zerou, passar para o B, isso soa muito como lógica de aplicação, não soa? É um processo que tem estado, é sequencial, transacional. Tentar enfiar isso numa história de procedure, por exemplo, não corre um risco danado de criar um negócio muito complexo, difícil de manter, de testar e que amarra demais a regra de negócio no SGBD específico. Concordo. Concordo que a orquestração da venda em si, o controle ali do carrinho de compras, o fluxo da transação, isso é da aplicação. Seria, sim, inadequado tentar colocar isso no banco. Mas o papel do banco aqui ainda pode ser crucial e otimizado. Ele pode, por exemplo, não só retornar o preço mínimo atual, mas talvez uma função que, sei lá, dado um produto, retorna uma lista já ordenada dos fornecedores com estoque, preço, quantidade. A aplicação recebe essa lista já pré-processada, otimizada. Ela não precisa buscar todos os fornecedores e ficar ordenando em memória. O banco já fez o trabalho pesado de filtrar e ordenar os dados que importam. Isso reduz carga na aplicação, reduz tráfego de rede. Quanto à complexidade de uma procedure? Bom, depende, né? Se a regra de seleção e consumo for relativamente estável, encapsular pode sim trazer performance. Eu já vi casos onde procedures bem escritas foram soluções eficazes. Não descarto, assim, a priori, como algo impraticável. Embora eu reconheça os riscos de manutenção que você mencionou, se a lógica for muito complexa ou mudar toda hora. É uma perspectiva válida essa do banco fazer o pré-processamento, mas isso nos traz ao coração do debate, né? O eterno trade-off. Performance versus flexibilidade. Você enfatiza a performance que o banco oferece, especialmente em cenário de alto volume, como aqueles descritos nos materiais grande fluxo, alta demanda. Centralizar os cálculos pesados no banco evita que várias instâncias da aplicação fiquem refazendo o mesmo trabalho. Isso é um ganho claro. Exatamente. E não é só performance bruta, sabe? É também consistência. Garantir que todos os pontos do sistema usem a mesma base de cálculo definida num único lugar. Isso é fundamental para evitar discrepância de preço, que pode custar muito caro para o negócio. Sim, mas essa performance e consistência vem com um preço, e as fontes também alertam para isso. O custo é, frequentemente, a menor flexibilidade. Mudar uma regra de negócio que está implementada lá em SQL, talvez numa view complexa, numa procedure, tende a ser mais lento, mais arriscado do que alterar código na aplicação. Pensa no ciclo todo: desenvolver, testar, fazer deploy. Além disso, você cria uma dependência maior da tecnologia específica do banco, né?
E se amanhã a empresa decide usar uma abordagem de, sei lá, persistência poliglota, usar bancos diferentes para partes diferentes do sistema, talvez um NoSQL para o catálogo, um relacional para os pedidos, regra de negócio no banco relacional pode atrapalhar essa evolução. A agilidade para adaptar o preço às mudanças de mercado é, em muitos casos, um diferencial competitivo mais valioso do que ganhar alguns milissegundos num cálculo. Será que otimizações na aplicação tipo caching inteligente não poderiam mitigar a questão da performance sem sacrificar tanto a adaptabilidade? Com licença, mas essa questão da performance não me convence totalmente se a gente não olhar o custo associado em agilidade e manutencibilidade. Você toca num ponto crucial sobre a evolução da arquitetura e essa tal de persistência poliglota. De fato, embutir lógica de negócio muito específica no banco pode dificultar sim a adoção de outras tecnologias de armazenamento no futuro. É um risco, tem que ser pesado. No entanto, a questão do cache na aplicação também tem lá seus desafios, né? Invalidar o cache direitinho quando o preço ou estoque de fornecedor muda o tempo todo, isso pode ser bem complexo. E se não for bem feito, leva a mostrar dado desatualizado para o cliente, o que também é um problemão. Não tem almoço grátis, nem na aplicação, nem no banco. A performance do banco em fazer agregação sobre dado que muda rápido é algo. É intrínseco à natureza dele. Difícil de replicar com a mesma eficiência fora dali. Concordo que cache tem suas complexidades, principalmente com dado volátil, mas são desafios de implementação na aplicação geralmente mais fáceis de iterar, de corrigir, do que modificar a estrutura ou código complexo no banco, que pode exigir migração de esquema, janela de manutenção. A questão é, onde está o maior risco e onde está a maior flexibilidade para o negócio? A sensação que fica, lendo as análises, é que para a regra de negócio que precisa responder rápido ao mercado, a aplicação oferece um caminho mais ágil. Talvez o ponto de equilíbrio, então, não seja uma escolha binária, sabe? Mas uma questão de granularidade. Quais partes exatas da lógica de preço se beneficiam mais da performance e consistência do banco e quais exigem a flexibilidade e a contextualização da aplicação? A média ponderada base talvez se encaixe no primeiro grupo, enquanto as margens, os descontos, a lógica de consumo sequencial lá do estoque escalonado talvez se encaixem melhor no segundo. Parece que a gente está convergindo para essa visão híbrida mesmo, mas com uma compreensão um pouco mais profunda das nuances, né? Não é simplesmente, bota um pouco em cada lugar, mas identificar a natureza da lógica. Cálculo matemático estável, intensivo em dado, talvez pertença ao banco. Regra de negócio volátil, contextual ou que gerencia estado de transação, pertence à aplicação. E a fronteira entre eles pode não ser fixa, pode até evoluir com o tempo. Exato. No fim das contas, depois dessa análise, fica claro, com base nos materiais, que não tem uma resposta única para onde implementar toda a lógica de precificação. A abordagem de colocar cálculo base, agregação pesada no banco de dados, ela traz vantagens inegáveis de consistência e performance, essenciais para a operação em escala, como descrito lá nos cenários que a gente viu. Ao mesmo tempo, a necessidade de agilidade para adaptar a regra de negócio, para responder às pressões do mercado, para gerenciar processo complexo e com estado como a estratégia do estoque escalonado, isso pesa muito a favor de manter a lógica principal, ou pelo menos as camadas mais dinâmicas dela, de orquestração na aplicação. A abordagem híbrida surge, então, não como um meio termo fraco, sabe? Mas talvez como uma estratégia mais robusta, mais pragmática mesmo. Concordo. A decisão final parece residir nesse equilíbrio cuidadoso, né? Ponderar a importância relativa de performance versus flexibilidade para as necessidades específicas do negócio e analisar a natureza quão estável quão complexa computacionalmente, se depende de contexto de cada pedaço da estratégia de preço. Não é banco ou aplicação, mas sim qual parte da lógica se encaixa melhor onde. Precisamente. A análise dos materiais força a gente a ir além da resposta fácil, né? E a confrontar esses trade-offs que são inerentes a essa decisão de arquitetura.
Mostra que otimizar essa interação entre banco e aplicação é um desafio constante e que, bom, sempre tem mais a explorar para achar divisão de responsabilidades que melhor sirva aos objetivos do negócio nesse cenário aí que é dinâmico e complexo de múltiplos fornecedores.